quisiera invitar a usted para orar y vamos a empezar este programa de hoy orando al Señor, agradeciendo a nuestro Padre Celestial. Padre querido, gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que está haciendo, por lo que ha hecho y por lo que hará por tu pueblo. Gracias, Señor, por tantos testimonios. Estamos escuchando de gente sencilla, gente maravillosa, Señor. Nosotros que venimos del mundo, del pecado, venimos todo acabados, Señor, destruídos, pero en tus manos, Señor, te alabamos porque hay una obra de reparación, de restauración, para que tu carácter sea reflejado en nosotros. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice mi hermano, mi hermana que nos acompaña esta hora. Quédate con nosotros este día. Bendice este canal de televisión, este ministerio. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado. Amén. Mi querido hermano, es maravilloso ver y contemplar cuántas bendiciones nos está derramando el Señor. Y queremos entonces hoy empezar un programa un poco diferente, porque estoy dando una secuencia aquí sobre los padres de la medicina, empezando con Hipócrates, pero hoy voy a hacer un pequeño paréntesis para dar un tema un poquito diferente hoy y mañana regresamos otra vez con los temas de naturopatía. Sabemos, mi querido hermano, que son muy grandes los desafíos y hay mucho que hacer, pero tenemos que entrenar esse grupo, mi querido hermano, de hombres e mulheres que estão dispostos a servir ao Senhor, porque este é um mandato del cielo. Mira, mi querido hermano, esse planeta está com os dias e horas contados. Estamos já acercando-nos ao cierre del tempo de la gracia e, mi querido hermano, nós estamos sendo considerados por el Criador, por decir, como um grande privilégio, pero os privilégios del cielo nos traem responsabilidades e a nós nos foi confiadas verdades transcendentales. Quer dizer, Deus nos vai pedir conta de nós aqui e de você também. Se nós não hacemos a obra de Deus, se somos negativos, puro reclamar, puro criticar, puro echar piedra, falar mal, Deus não nos chamou a juzgar a nadie. Deus nos ha chamado a servir a la gente, a amar a la gente, a reflejar el carácter de Cristo e obedecer sua palavra. Por isso, meu querido irmão, estamos muito contentos em trazer esse programa, não para criticar a nenhuma igreja, não para echar piedra a nenhuma pessoa, pero para predicar o que está escrito aqui. E é meu dever ler e predicar. Minha esposa me disse assim, não, que você habla muito duro. Pero, mi querido hermano, yo hablo por amor, porque si alguien no me hubiera hablado a mí, ¿cómo yo pudiera haber hecho los cambios? Entonces tenemos que, aunque de manera despacio, a los pasos de los niños, como dijo Jacob, pero tenemos que sí seguir adelante. Porque la reforma pro salud tiene que ser progresiva, porque si yo estoy lo mismo, lo que era 30 años atrás, ahora lo mismo, ¿para qué Dios ha dado el mensaje? Tenemos que ir creciendo día con día, semana com semana, mês com mês, ano com ano, e assim seguir adelante. Por isso, meu querido irmão, não tenha pensamentos negativos, não esteja criticando, não esteja murmurando. Se tem uma crítica construtiva, pode falar-nos, pode e deve falar, porque se o Espírito Santo te iluminou com algo para ajudar, venga, estamos todos abertos, porque não somos dueños da verdade, pero la verdad tiene que estar aquí y si Dios nos ha iluminado, debemos ahora tener amor para dar esta luz, no estar echando piedra. Los judíos cuando miraron a Jesús lo quitaron del camino, pero de una manera en contra la ley de Dios. Y hoy miramos que hay iglesias también que cuando miran otro grupo haciendo algo, ahora empiezan a atacar y siempre el grupo mayor ataca al menor, siempre, en toda la historia fue así. Quando um grupo empieza a predicar a verdade, empieza a crescer, e agora mira para baixo e mira outros que estão crescendo também, e empieza a atacar, a criticar e a condenar. Temos que amar-nos, temos que unir-nos, pero unir-nos em la verdade, não unir-nos em el erro e na mentira. Por isso, meu querido irmão, a reforma pro salud não é um meio de lograr a salvação, não é para alcançar o cielo, porque o cielo logramos por la gracia de Jesus, por la sangre derramada na cruz del Cordeiro, pero a reforma pro salud é um braço poderoso deste corpo que tem que fazer uma obra tremenda em esse momento,
Por isso há que trabalhar rápido, predicar a profecia. Aí está o primeiro ángel, segundo ángel, terceiro ángel. 3 ángeles têm que fazer a obra de Deus e isso tem que ser dado este evangelho eterno, mis hermanos. Caiu Babilônia e se algum adora a bestia, va a sufrir as consequências. Este é a agenda de Deus, é o mensaje de Deus para esse planeta agora, porque se ha levantado um poder em contra o Criador, e o Criador agora, mis hermanos, quer reivindicar seu caráter através de nós outros. Por isso predicamos a reforma pro salud. E agora disse a sierva de Deus em este librito, que estou agarrado aqui em este momento, Conselhos sobre o Régimen Alimentício, a la página 89 diz assim: la reforma pro salud ha de destacar-se de maneira mais prominente em la proclamação del mensaje del tercer ángel. Aí está. Isso é o que estou falando, não estou inventando isto. Por isso, Laodiceia hoje está com muitos problemas, porque Laodiceia ha escondido este mensaje, não abre este mensaje, não destapa este mensaje. E disse mais aqui, seguindo a leitura, os princípios da reforma pro salud, agora diz assim, se acham em la palavra de Deus. Os princípios da reforma pro salud estão em este livro, não? O evangelho da saúde deve vincular-se firmemente com o ministério da palavra, firmemente. É o desejo do Senhor que a influência restauradora de la reforma pro salud sea una parte, no todo, una parte del gran esfuerzo final para proclamar el mensaje evangélico. Así que está el plan del cielo, mi querido hermano, el plan de Dios, aquí está clarito, dice, nuestros médicos han de ser obreros para Dios, han de ser hombres cujas facultades hayan sido santificadas e transformadas por la gracia de Cristo. Sua influência de los médicos, ¿no?, ha de ser vinculada com a verdade que deve dar-se ao mundo. E em perfeita e completa unidade com o ministério evangélico, a obra de reforma pro salud revelará su poder divino. Mi hermano, eu estou vendo isto. Este mensaje tem um poder e é um poder não do doutor, da planta, do antioxidante, é um poder de Deus, su poder divino. Eu estou mirando, meus irmãos, quantas pessoas curadas, transformadas e agora convertidas. Bajo a influência do evangelho se realizarão grandes reformas por meio da obra médico-missioneira. Esto a igreja agora está despertando aqui nesse ministério, glória a Deus. Eu chamo a los pastores, porque se decimos que estamos em la verdade presente, que se estamos em la luz completa, devemos dar atenção a isto. Disse, se realizarão grandes reformas por meio da obra médico-missioneira. Separar, sin embargo, a obra médico-missioneira do Evangelho e esta obra resultará mutilada. Mutilada, quer dizer, cortar um braço e estar mutilado. Assim, meu querido irmão, se você sigue lendo aqui mais abaixo, a mesma página, eu não estou lendo assim brincando, a mesma página estou lendo todo, e disse, o Senhor está pedindo que haja um reavivamento de los princípios da obra de la reforma pro salud. Los adventistas, dice bien claro aquí, tienen una obra especial que hacer como mensajeros a fin de trabajar por las almas y los cuerpos de los hombres. Así que Dios está llamando a nosotros como adventistas, mis queridos hermanos, para una obra especial y no solamente de predicar al alma de las personas, a ayudar a sus cuerpos también a ser restaurados. Así que, mi querido hermano, dice la Biblia, somos la sal de la tierra, la luz del mundo, somos el pueblo que lleva el nombre del Señor para proclamar las verdades de origen divino. Así, aquí está en este libro. Y no es el gran conflicto, estoy leyendo consejos sobre el régimen alimenticio. Por eso que hoy la iglesia tiene que regresar a empezar a estudiar este libro otra vez, junto con el libro de Gênesis de la Bíblia, capítulo 1, e se não mais nós outros aprendemos Gênesis 1, já logramos grande êxito com este programa Instituto de Saúde Total. Pero vamos então ao tema de hoje, já hicimos várias promoções, agora, meu querido hermano, aí está na pantalla, vou falar um pouquinho hoje porque domingo, em la Feria de Saúde, estivemos falando de jugoterapia,
E rapidito aí por el tumulto de la multitud e a gente querendo fazer tanta pergunta, consulta e tanta coisa, não alarguei não alarguei muito o tema, mas hoje quisiera falar um pouquinho mais com detalhes. Aqui tenho uma hora para falar, não? E depois, então, vamos abrir as linhas de los teléfonos para as chamadas. Então, coloquei o título hoje, Alimentos Necessários para a Saúde, porque temos muitos alimentos que são bueníssimos. Temos, mi querido hermano, decía Hipócrates, já estou mencionando em esse tema de naturopatia, que tu comida seja tu medicina tu comida. Quer dizer, nós temos em la natureza, em la farmácia divina, temos todo o que Deus quer que nós comamos para que tenhamos boa saúde. Pero há comidas, como por dizer aí na pantalla, você mira que são comidas que enfermam. Então, hoje, meu querido irmão, temos que aprender que estamos em um tempo de trampas, de enganos, por dizer, aí está, entre as coisas buenas estão comidas que são alimentos refinados, estão comidas, por dizer, que são considerados como comida, a gente os compra para alimentar-se, mas são cargados de toxinas, como os produtos de origem animal. Aí temos o pescado, temos, por dizer, a leite de vaca, a leite de cabra, o queso também de leite de animais. Esses produtos hoje devemos, meus irmãos, mirá-los com restrição, e disso vamos estar falando um pouquinho agora. Então, eu tenho em esta pintura ou esta fotografia, podemos dizer assim, tenho aí, por dizer, uma ilustração interessante. Em meu país, eu conheci o norte de meu país, eu conosco 14 estados de Brasil, porque fui missioneiro em Amazonas por 6 anos e colportor em vários estados do norte de meu país, porque eu sou natural do sul de Brasil, cerca de Argentina. Pero em el norte de Brasil conheci estas aves. Bueno, los chamamos periquitos e ustedes los conocen em espanhol como pericos. Eles hacen un ruidazo, es un mugrero, hacen un ruido por la mañana y por la tarde. No se puede esconder esses pajaritos porque ellos hacen una bulla tremenda. Pero a la vez usted mira que ellos están ahora, por la mañana, antes de ir a los árboles a comer, a las palmeras, comer allá su comida, ellos están comiendo algo ahí. E se você mira, se você põe bem atenção, o que é que estão comendo os pericos? Eles estão comendo uma hamburguesa, pero de barro. Eles estão comendo barro, terra. E esta arena, este barro, esta arcilla, eles o estão comendo a gosto. Mira que cada qual está feliz comendo isso. E eu lhe pergunto, e por que estão comendo isso se não é sua comida? Para que estão comendo esta arcilla? É que quando eles encontram um determinado tipo de coco, então eles sabem que este coco tem algumas propriedades tóxicas e, a la vez, primeiro comem sua hamburguesa de barro, porque o barro tem propriedades que lhe vão amenizar ou neutralizar esta comida que vão encontrar durante o dia. Por isso, meu querido irmão, nós, em el curso de naturopatia, ensinamos aos estudantes os produtos que ajudam não somente a nutrir o corpo, pero também desintoxicar o corpo. Assim que são duas coisas que temos que trabalhar em esse programa. E a Bíblia claramente nos dá evidências de que devemos seguir em este rumbo, podemos dizer assim. O primeiro é a nutrição, e é o que vou estar falando hoje de alimentos que são buenos para a nutrição, pero a la vez, como mencionei, há comidas que enfermam, há comidas que nos por dizer, nos dão toxinas, ácido úrico e que nos vão aumentar o colesterol e, portanto, nos vão a enfermar. E com essas comidas devemos a estar atentos, por dizer, diminuir ou, em minha ótica, em minha visão, eliminar de nossa comida, de nossa dieta, de nossa alimentação. Alguns me dizem assim, você está louco, não? Como vamos viver sem comer pão, sem tomar leite de vaca ou sem comer carne? Bueno, pero por anos eu não uso essas coisas e me sinto feliz e a la vez eu vejo por testemunho que este plano de Deus, porque não estou inventando nada aqui, todo o que estou dizendo está em esses livros e não solamente tenho um, tenho muitos. Aqui está por dizer conselhos sobre a saúde, conselhos sobre o regime alimentício. Aqui eu tenho por dizer o Ministério de Curação. E há outros que não tenho aqui, mas sim são buenos a la vez. E todo o que lhe estou falando aqui estão em esses livros.
Por isso, le invitamos a que venga ao Instituto, porque em el curso de naturopatia vamos estar leyendo capítulo por capítulo, não todo porque é muito, mas sim os mais importantes, especialmente aqui, o que é o capítulo de proteínas, les vou dar assim masticado, o que são as carnes e postres, açúcar, aqui les vamos dar esta luz, porque não é, por dizer el pastor Souza ou o ministério aqui do Evangelho Eterno, esta luz é de Deus. Eu não penso que Moisés sentou allá al pé del monte Sinaí e pensou assim, bueno, vou escrever aqui 5 livros, o que a irmã White, allá em Michigan, sentou aí ou pegou a cabeça e disse, bueno, agora vou escrever um livrito aqui. Não, esta luz viene del cielo, é uma revelação. Por isso mencionei de los ojos de la iglesia, são os videntes. Eles receberam de Deus, nos passaram a nós outros e agora nos toca a nós outros, meus irmãos, aceptar esta luz ou rechazar esta luz. Pero quando eu vejo, como em la pantalla apenas colocamos esses pericos, eles não estão dizendo, não vamos comer terra, nós outros somos aves, e aves comem frutas e comem hojas, aves não comem terra. Pero agora essas aves que não têm conhecimento, não foram à universidade, não têm doutorado, maestria, não têm nenhum livro, nem miram na televisão, pero eles obedecem. Estão obedecendo, estão cada manhã indo aí ao barranco, encontram o barro e comem o barrito, e agora comendo o barro, sabe que podem comer essas frutas que são altamente nutritivas, são ricas em ácidos graxos e é uma grande fonte de proteína. Esses cocos, eu os conosco porque aí vivi muitos anos, e são gordurosos e têm muita proteína e têm muita fibra. Assim que estas aves que não têm sabedoria e não têm discernimento são guiadas, porque como elas sabem? Elas não podem saber por conhecimento, elas estão sendo guiadas por uma mão invisível que las está orientando para que se alimentem desta alimentação, têm que comer o barro. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, déjate guiar-te também por esta voz que te disse, nem à direita, nem à esquerda, este é o caminho. Esta voz que nos vai guiar. Então, vamos aprender o que é correto. Eu vou comer avena, arroz integral, millet, amaranto, quinoa, chia, pero eu não vou comer pastel, pizza, hamburguesa. Pero pastor, pero todos comem. Sim, meu querido irmão, pero todos estão enfermos. A la vez que a gente anda agora com a bolsa, comendo galletas e tudo isso está cargado de açúcar, colesterol, conservantes, colorantes e harina branca sem fibra, não tem nada. Então, se nós outros agora leemos aí, a bolsita diz enriquecido com cálcio, enriquecido com não sei o quê, mas todos estão enfermos com tanta coisa enriquecida. Essa é uma pobreza, essa é comida de miséria, meu irmão. Se você quer ser saudável, mira a pantalla e obedeça a voz de Deus, como estas aves. Eles não têm câncer, não têm depressão, não fazem um chequeio diário, nem cada ano não estão ao doutor, mas estão felizes e têm seus huevos, põem seus huevos, têm suas crias, aí estão em seu habitat normal, meu irmão, mas eles não desobedecem, eles não estão descarriados. Essas aves são guiadas por uma mão invisível, mas vão seguras porque obedecem. Assim que eu lhe invito hoje de que você também tenha essa disposição, não te ponga a criticar o plano de Deus, não te ponga, por dizer, com prejuízo, dizer, não, já está falando esse de comida outra vez. Alguns dizem assim, mas eu não estou falando de minha conta, porque eu não inventei este plano. Assim que este plano está desde a criação do mundo, o Senhor guia sua natureza e o Senhor quer guiar-nos nosotros também, como dijo a Bíblia em el livro de Juan 10, versículo 10, el ladrón viene matar, roubar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida e la tengan em abundância. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, devemos, claro, adaptar-nos, porque por dizer, aí você mira, há uma adaptação, pero sem prescindir de los alimentos necessários, porque entendo, em alguns lugares não há manzana, outros lugares não há zanahoria, outros lugares não há determinado produto, pero sí devemos adaptar, pero sempre tendo esta visão de que o ser humano, como está escrito na pantalla, possui uma grande capacidade de adaptação fisiológica a diversos tipos de alimentação, pero não se pode prescindir de las frutas, verduras e hortalizas frescas. Estas hortalizas, mis hermanos,
Ellas são a parte mais importante agora para nós outros. Já vou entrar nesse detalhe da diferença, pero temos que aprender isto, meu querido irmão, de que esta é a alimentação de Adão e Eva. Isto vamos dar em el curso de nutrição bíblica em el Instituto de Naturopatia, porque aí estudamos o livro de Gênesis. Quando abrimos o livro de Gênesis, encontramos a alimentação original. E eu pergunto aos estudantes, quando leem este versículo, o que hace falta aqui? Porque aqui o versículo está bem detalhado. Vou ler com você, diz assim, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Gênesis 1, 29. Diz, dijo Deus, he aqui que os he dado toda planta que dá semilla, que está sobre a terra, e todo árbol em que há fruto e que dá semilla, o serão para comer. Aí está, meu querido irmão, esse é o plano divino. E o que está faltando aqui? Oh, aí não está, por dizer, o huevo. Não há huevo aqui. Ou aí não está a pizza. Não, tampouco aqui não há pizza. Assim que, se Adão e Eva vinieram hoje com nós outros, quando receberam esta luz de Deus e chegassem com nós outros, iam dizer, o que está acontecendo com vocês? O que está passando com vocês? Vocês estão loucos, comendo coisas em latas, em bolsas, e puro sabor raro, porque eles não tinham esse paladar pervertido que temos nós outros. Agora temos que meter chile, o sal, o ketchup. Não, irmão, eles não tinham nada disso, eles tinham aí seu brócolis, sua zanahoria, e tinham sua pinha, seu papai, essa é sua comida, e tinham as semillas, e tinham as nueces, as almendras, era sua comida. E eles viveram com esta comida 1000 anos, quase 1000 anos. E você vai dizer, pero pastor, será que não tinham assim mareos e não andavam debilitados e anêmicos porque não comiam carne os pobres? Não, eles não comiam carne e não andavam anêmicos. Esse é um erro que está em nossa cabeça hoje, porque algum que empieza a ser vegetariano depois diz, ai, eu me sinto mareado e me sinto débil. Claro, mi hermano, es muy normal esto. La carne es un estimulante, es como tomar una droga diario. Y a la vez que falta esta droga, ahora viene una síndrome, viene una dependencia, que el cuerpo está dependiente de este estimulante. No es solamente la cafeína, la soda, el chocolate, también la carne funciona de esta manera. Por eso ahora debemos aprender que há que ter período de adaptação, o corpo vai adaptar-se. Por isso mencionei aí, muito importante que entendamos isto, especialmente quem vem do mundo, que não conhece a Bíblia, e agora se assusta, pensa que vai morrer se não vai comer a alimentação moderna, pero é que o corpo está adaptado, está acostumado a esta avalanche de tanto mugreiro que comemos, e a la vez que quitamos isto, agora vem uma síndrome, vem uma dependência, e a pessoa sente a falta de suas comidas modernas. Por isso, devemos fazê-lo de maneira progressiva, ajudando a pessoa, e por isso é bueno que quando a pessoa empieza o programa, venga com nós outros, estar 3 semanas internado, porque em 3 semanas a pessoa faz agora uma adaptação do corpo. O que você faz, por dizer, a diário, por 3 semanas, agora tu corpo já está habituado. É por dizer, tanto para bem como para mal, assim funciona. Por dizer, eu fui fumante, não? Uma loucura, pero fui fumante. Então, por dizer, eu não tinha que pensar assim, oh, já são as 9, tenho que fumar. Agora, onde está meu cigarrillo? Oh, aqui está. Então, agora tenho que pensar, onde vou colocar o cigarrillo? Não, vou pôr na boca. Não, esse era todo automático. Não tinha que mirar nem a hora, nem onde estava, nem onde pôr. Todo, podia estar manejando e assim com uma mão manejando ou telefonando e com a outra colocava o cigarrillo e já agarrava o fogo e já ponia fogo e já está fumando sem pensar, porque todo é um processo que agora vai automático. Pero a la vez que, primeira vez que fumei, tinha 15 anos, você crê que eu coloquei o cigarrillo e fumei normal? Não. A la vez que traguei um pouco isto, estava como para morir, quisiera morir e tosse, um horror, um asco. Isso é algo feio, um sabor tão terrível, não? E como alguém pode lhe gostar a fumar? Porque esse é um mugreiro, pero já a vez que hace por 3 semanas, 4 semanas, um mês, agora então já lo hace automático. Agora para desaprender é o mesmo. Agora estamos habituados a esse mugreiro, temos que desaprender, por isso é bueno a clínica, porque aí lhe aplicamos
por decir, la dieta de Dios, le damos a agua limpia, le damos la fitoterapia, hay varias plantas para desintoxicar, le aplicamos la fitoterapia, la hidroterapia y todo ese paquete para limpiar el cuerpo. Por eso mencioné nutrir y limpiar hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces ahí está en la pantalla los alimentos vegetales. Son fuente de salud, número 1. Y número 2, tiene un poder curativo. Se ha comprobado que en las frutas, cereales, legumbres y hortalizas, y además de nutrientes, contiene 2 tipos de compuestos. Número 1, tiene antioxidantes, que son ciertos minerales y vitaminas. Y número 2, tiene elementos fitoquímicos, que tienen una acción curativa. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que ahora trabajar con esta gráfica para que usted mire. Vamos a la otra, ahí está. Aqui tenho em inglês, lo puse em inglês porque não tenho em espanhol, pero aí está uma ideia de lo que queremos dar para que você pueda mirar cuán maravilloso es el Señor que quiere limpiar nuestra sangre, limpiar nuestro hígado, limpiar nuestros pulmones, limpiar nuestros riñones, limpiar todo nuestro cuerpo. Por eso dice, y el santuario será purificado. El santuario es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra sangre. Entonces tenemos una lista muy larga ahí, ¿no? Tenemos las almendras, perdón, tenemos el jengibre, ¿no? El domingo hablé del jengibre, tenemos la granada, tenemos los berries o esas frutitas pequeñas que son coloridas, tenemos la curcuma turmérica, ahí que es poderoso, ¿no? Y también tenemos los vegetales, varios vegetales, la canela, las flores, tenemos ahí la coliflor, ¿no? El brócoli, todas son flores que debemos colocar en la vida, pero no a la sepultura, sí al estómago, esas flores de Dios, coliflor, el brócoli. Tenemos ahí también el limón, que es una farmacia. Otra flor que tenemos ahí, la artichoke, que es ahora hasta me olvidé en español, ya voy a acordarme el nombre. Tenemos el aguacate y tenemos también ahí las manzanas, el ajo, las nueces, el queijo. Este queijo, siempre hago promoción aquí, el colo, breza, algunos conocen como breza, es poderoso, mi querido hermano. Es algo maravilloso, no deja, una vez a la semana, 2 veces de comer eso. Ya me acordé ahora, artichoke es alcachofra, es muy propio para el hígado. Ahí tenemos otros productos como el tomate, el ginseng, aceites, ¿no? Ya voy a hablar un poquito, y los cogumelos o mushrooms, que son muy buenos para la salud, y todo esto es considerado como alimentos para limpiar el cuerpo. Pero no solamente esto, hay muchos otros. Así que los alimentos vegetales, ellos son como la base de la alimentación humana, así como la mayor fuente de productos que nos proporcionan salud, mi hermano. Además de aportar la energía necesaria para hacerlo funcionar, continúan siendo las frutas, los cereales, las semillas, las verduras y las hortalizas. Estoy preparando ahora lo que es la clase, mi hermano, para el instituto, porque este año me toca dar una clase nueva al instituto, porque voy a estar hablando a los teologandos también, a los naturópatas, que son los hermanos de Obra Médico Misionera, y voy a hablar un poquito de la guerra entre la ciencia y la religión, porque hay un grupo de personas en este planeta, y especialmente entre los científicos, que son ateos, no creen en Dios. La gente común casi siempre cree en Dios, pero hay un grupo de la élite, de personas más cultas, que no pueden concebir la idea de Dios. Y yo voy a estar hablando a los estudiantes cómo enfrentar a estas personas, dando, por decir, una idea de cómo nuestro planeta está diseñado de una manera inteligente. Entonces vamos a hablar, por decir, del diseño inteligente. Porque cuando miramos el universo está vacío, nuestra galaxia, la Vía Láctea, y miramos como todos los otros planetas a nuestro alrededor están de una manera, por decir, en su rotación y translación. Pero ahora miramos el planeta Tierra dentro de este sistema o de esta galaxia,
Então, se os outros planetas não têm vida, já está comprovado que a Luna, Marte, Vênus, Júpiter não têm vida, mas a Terra, meu irmão, minha irmã, o planeta Terra está desenhado com tudo e com todo para que tenha vida, tem água, temperatura, tem a luz solar, a energia, todo está desenhado para ter vida. E como dizer, a hora que venimos de uma explosão, então eu estou preparando essa classe, mas agora, mira que quando estamos falando aqui de frutas, de verduras, hortaliças, ¿no? de nueces, cereais integrales, todo isso, minha irmã, é fruto de uma ideia, não é assim. Quando miramos, por dizer, a base do ser humano, porque vou dar uma classe chamada epigenética, medicina epigenética, que é o estudo do genoma humano, vemos como a base da célula requer cada uma dessas coisas que estou ensinando na pantalla. Aí encontramos, por dizer, os minerais e as vitaminas, que são os antioxidantes, encontramos os fitoquímicos que requer o corpo para reparar funções dañadas, e hoje encontramos que não é uma bactéria, um vírus, o que promove a enfermidade, sim um dano genético, que o que está promocionando a enfermidade. Então, se entendemos, meu irmão, minha irmã, que como diz em este livro sagrado, há uma mente, não uma ideia, uma mente superior por detrás de tudo isso. Porque quando vamos à natureza ou ao macrocosmos, que é, por dizer, as galáxias, não vemos aí uma mão literalmente ou fisicamente sustentando todo. Não temos uma ideia de Deus clara, aunque o Salmo 19 diz que os cielos contam a glória de Deus. Pero quando abrimos este livro, aqui sim está clarito, desde a primeira página, ou a primeira cita, como disse Gênesis 1, em el princípio criou Deus os cielos e a terra. Não é isto maravilhoso? Então temos que vir a este livro para que tenhamos uma ideia clara deste Deus que vino, se hizo carne, como disse o livro de Juan. E agora vamos valorar esses produtos que estamos mencionando, porque a la vez que não entendemos a obra del Criador e a obra redentora del Criador, tampouco não valoramos sua natureza. Então, para que comer tomate? Eu posso comer papas fritas. Por isso, minha irmã, agora nós estamos unindo, ou vinculando, ou harmonizando a reforma para a saúde com a mensagem de los tres ángeles. E agora vamos mirar, então, a importância de predicar esse mensagem, porque através desse mensagem, meu querido irmão, Deus vai erguer, outra vez, ou reparar esse santuário que está derrumbado, para que podamos ter uma mente lúcida e compreender a profecia, a palavra de Deus. Então, agora vamos mirar de uma maneira assim, passo por passo. Mira que bonito, eu me encanto estudar isto, não? Vamos relacionar os alimentos com nossa saúde, porque em esse planeta, para ter vida, há que ter saúde. Não podemos associar vida com a enfermidade, porque a enfermidade está associada com a morte. E Deus não criou, não desenhou esse planeta Terra com toda a beleza que tem para morir. Temos que ter vida. Deus criou o ser humano para estar vivo, gozando de boa saúde. Então, se o ser humano está desenhado por sistemas, e aí estão os sistemas, os órgãos estão, por dizer, cada um com suas funções. Por dizer, vamos mirar o poder curativo de los vegetales. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Aí se mira uma mente superior trabalhando por detrás de tudo isto, não? Temos então na natureza aqui, para alimentar-nos, para nossa saúde, produtos que são diuréticos. Claro que são muitos, não somente os que estão na pantalla, mas uma ideia para que você mire a importância de funcionar corretamente, não somente o riñón, mas todo o sistema renal, ¿no? Que compõe aí a uretra, a vejiga, e também dar condições à próstata para que funcione. E aí está na pantalla, então, esses alimentos diuréticos aumentam a produção de urina, favorece as funções de los riñones e reduz também a hinchação de uma parte do corpo. Então, aí por dizer, sempre mencionamos del apio, el celery em inglês se diz apio, em espanhol temos a berenjena, que é excelente para quem tem colesterol elevado também, el melón. Mi querido hermano, el melón e a sandia, como você está mirando aí, aqui he hablado muitas vezes. Quando vamos à igreja, se hace aí uma Babilônia, lhe dá a gente, pobrecita de la visita, vem à igreja pensando que aí vai curar, sai mais enfermo que todo, porque
le dão, por dizer, uma comida buena, le dão arroz integral e todo, e depois lhe dão um melão de postre ou uma sandia. Isso não, meu irmão. Isso não funciona, não combina, isso lhe vai enfermar a la persona, porque isso está rico em açúcares, melões, sandias, se está dando de postre. Essas comidas se comem solas, solita. E tampouco não tem que comer, por dizer, 2 sandias inteiras, porque é muito açúcar. Você la come de maneira moderada, pura, e é todo, está excelente. Puerros, que são puerros? Outra coisa que quero falar aqui também. Há muitas comidas que não conhecemos, meus irmãos. E se queremos entrar em el plan de Deus, há que poner atenção em isso. Se você quer ser vegetariano, excelente, é o plan de Deus para você. Assim como também para os animais que serão convertidos depois do milênio, os animais serão vegetarianos. Mas nós já devemos começar agora. Se você quer ser um vegetariano, então você tem que entender que há uma variedade. Para substituir a carne, não é solamente comer soja, porque isso é o que aprendemos, está mal. A igreja lo ensinou mal. Não, meu irmão, aunque soja é bueno, uma vez, 2 vezes a la semana, é todo, não tem que comer soja todos os dias, vai a dañar tu riñón, perdão, com excesso de proteína. Então, a palavra para substituir a carne é variedade. O que significa variedade? É o que estou colocando aí na pantalla. Se você por dizer, nunca comió puerros, agora é hora de descobrir que são puerros. Em el livro que tenho aqui, o curso de desintoxicação, eu coloquei a foto para que a gente vá à casa e sepa comprar isso e comer, porque é rico em potássio. E é por dizer, em inglês se diz leeks. É um superproduto, os ajos puerros são grandes, como um ajo grandoto, verde, como uma cebolla grandota assim, puerros. Você apunta e vai à tienda e compra leeks, se está em Estados Unidos, se está em seu país, busca allá na tienda e comprar ajos puerros, espárragos. Isso está bueníssimo para o hígado, meu irmão e minha irmã, assim que temos que ir por esta variedade para que podamos ter uma boa saúde. E que mais que são diuréticos? Eu mencionei esses produtos, por dizer, são excelentes para os riñones, pero temos aí também protetores hepáticos. Então, miramos, por dizer, descongestiona o hígado e aumenta a produção de bilis. Aí temos, por dizer, a alcachofra, o níspero, são vários produtos excelentes para o hígado. Claro que a lista é muito larga, não é somente o que está mirando aí, pero temos o diente de leão, temos muitos produtos que são protetores hepáticos e também produtos astringentes. Esses produtos têm tanino. Não vou entrar em detalhes agora, mas na classe de fitoterapia estamos dando a los estudiantes esta classe, esses taninos como que amarram na boca, quando uno come essas coisas, como que tem, por dizer, especialmente quando estão verdes, um poder de assim retener a língua, assim é difícil. Então, isso secam a mucosa intestinal e la suavizam. Aí temos o membrillo, a manzana, a granada, o níspero. Este membrillo é uma fruta, meu irmão, não la conoce a gente tampouco. Em meu país se hace mermelada. Minha abuelita hacía muito e allá onde nasci tinha muita esta fruta. Este membrillo, a gente quase não lo come porque é muito duro, pero la cortan e hacen mermelada e aí passam em el pan. E isso é uma fruta que, como a guayaba, quando está muito verde, tem muito tanino, são astringentes, especialmente quando a pessoa tem diarreia. Essas frutas são bueníssimas, porque ajudam a retener o líquido que está perdendo através do cólon, do sigmoide, e isso ajuda a retener outra vez e evitando assim uma desidratação. Seguimos a lista, temos outros produtos, por dizer, temos produtos hipolipemilantes que descendem o colesterol ou baixam o colesterol e triglicéridos também na sangre, e também são produtos antianêmicos, são protetores da mucosa digestiva e tonificantes. Aí temos, como já mencionei, um programa especial, o aguacate, que é muito próprio, tem proteína, especialmente o hueso do abacate está super rico de proteína. Se você lo raya um pouquinho
del hueso del aguacate arriba de la ensalada, muy poco, porque le va a causar estreñimiento, constipación. Frijoles, semilla de girasol, así que usted tiene una idea de productos excelentes. Productos digestivos. Tenemos, hermanos, ahí dos que são reis en este punto, porque tiene riqueza de enzimas. La piña tiene bromelina, la papaya tiene papaína, e temos outros produtos também que são muito próprios para o sistema digestivo. Não coloquei aí o repolho, coliflor, todo isso também, mas aí está a calabaza, as papas, não? Sempre mencionamos que para ser um antiácido, você agarra, por dizer, em vez de tomar aí os antiácidos da farmácia, da tienda, você agarra umas 2, 3 hojas de repolho, umas 2 papas pequenas e hace um juguito fresco 3 vezes antes de las comidas, uma vez mais antes de dormir, um pouquito antes de comer, é uma poderosa medicina de Deus. E os antioxidantes. Os antioxidantes, regressamos na pantalla aí, aportam a vitamina C. Vamos regressar na diapositiva abaixo, aí está os antioxidantes. São os que aportam a vitamina C, aportam o beta-caroteno, os flavonoides, e também o ácido fólico. É muito importante para as mamás ou senhoras embarazadas, não? O ácido fólico, e evitam a arteriosclerose, que é o endurecimento das artérias e tromboses. Então, aí está uma lista larga, não podemos ler todos, mas especialmente o limão. Aí não coloquei limão, mas limão, você sabe que é um cítrico, não? Laranjas, fresas, frutas secas. Também poder aí, para o beta-caroteno, mencionar aí de la zanahoria, que está sempre como um dos exemplos mais clássicos de beta-caroteno. De flavonoide, meu querido irmão, flavonoide, ponga atenção, la cáscara de limão é um dos produtos mais ricos em flavonoides, la cáscara de limão. El domingo allá mencionei para a Feria de Salud que la cáscara de la toronja é tóxico, pero lima e limão são ricos em flavonoides, por isso aí tem a pantalla. Vamos a la outra pantalla, o tempo passa muito rápido. Temos preventivos de câncer que mencionei há um momento, não? Quando comecei o programa. Estes produtos detêm o crescimento das células cancerosas. São células cancerosas, são células que estão, por dizer, mutando, se estão transformando. Então, aí está a diário, meu irmão, ou quem sabe por lo menos 2 vezes por semana, devemos comer alguma dessas coisas. Por dizer, o brócolis, coliflor, o col, que seria aí, por dizer, la bresa, não? El kale em inglês, laranjas, limões, ciruelas, uvas, tomates, porque o tomate tem licopene, são preventivos de câncer. Então, meu querido irmão, temos que poner este tipo de produto delante de nossos filhos, delante de nossa família. Aí está, por dizer, bueno, antes de passar adelante, déjeme dizer, sempre na clínica mencionamos isto para a gente que vem com tumor, com câncer, o que seja, por lo menos 2 vezes a la semana, comer esses produtos. Quais produtos? Especialmente aí está o brócolis, o coliflor. Esses produtos, hermanos, são importantíssimos. E agora, para colmo de la bendición, estamos ensinando aqui no programa, na clínica também, de que coma semilla, germinado de brócolis, que é a semilla del brócolis germinado. Então, meu querido irmão, por lo menos 2 vezes por semana, não olvida isto, germinado de brócolis. Aqui temos a semilla para vender em el ministério, a semilla de brócolis, conseguimos para facilitar a los hermanos que quieran tener um aporte maior, porque la semilla de brócolis trae, por decir, germinado, uma potencialização de 100 vezes mais nutrientes que o brócolis. O brócolis por si solo já é bueno. Agora quer dizer de 100 vezes melhor. Por isso lhe digo, se você tem um tumor, está desesperado, e o doutor dijo que vai morrer, não tenha medo, venga Jesus. Ele criou coisas que te vão ajudar. Pero não é uma magia, assim nomás, alguns pensam nomás orar e não, há que ter obras. As obras são a obediência, obedecer a Deus, porque isso é o que Deus
ha dado a Adán y Eva. Por eso Daniel, el libro de Daniel está en la Biblia. El libro de Daniel no está en la Biblia solamente para decir que Dios colocó un tribunal para juzgar el cuerno pequeño. También aquí en el libro de Daniel está que Daniel era vegetariano, Daniel foi a Babilônia, também nós outros estamos em Babilônia e devemos entender a alimentação correta. Por isso, meu querido hermano, hoje devemos estudar muito a Bíblia com bastante atenção, porque a Bíblia tem respostas para todas nossas necessidades, sejam físicas, sejam emocionais, sejam sociais e espirituais também. Por isso, meu querido hermano, eu lhe ensino a você o que he aprendido. E o que he aprendido não é por dizer porque fui à la universidade, saquei uma maestria. Também isso é importante, claro que sim, porque hoje o Senhor ha dado muita luz. Pero mais importante de todo, meu querido hermano, aqui está a Universidade do Cielo. E este maestro aqui não é qualquer maestro, é o mero mero do universo. E o Espírito Santo, em 5 minutos, te vai dar mais luz do que todos os maestros humanos em 5 anos sentado em uma universidade. Eu lhe digo isso, meu querido hermano, porque em esta escola he aprendido muito e não me arrepiento. O Senhor nos quer iluminar, por isso sempre lhe digo a la gente de que Jeremias 33:3 é minha cita favorita. Clama a mim, invoca-me, anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Você pensa que tem doutorado, tem maestria e tem bacharelato e tem tanto curso e habla tantas línguas, sabe muito? Olvida, delante de Deus, meu querido hermano, eu sou um bebê, você é um bebezito que não sabemos nada, como Nicodemo quando vino com o Senhor. Nicodemo tinha todos os doutorados, todos os cursos, toda a riqueza do mundo, pero Jesus, que era um carpinteiro, apenas vinha chegando, disse assim: mira, você pensa que sabe muito, olvida, você tem que nascer outra vez. Assim também, meu querido hermano, eu tenho que nascer outra vez, sou um bebito em los braços de mi Criador e você também, Ele nos vai ensinar sua vontade. Meu querido hermano, não tenha medo, Deus te ama. Vamos a um pequeno intervalo, já regressamos com seu programa.